Boa noite. Se você trouxe a sua Bíblia, quem está com ela, por favor, abra no livro de Josué. Josué, dos primeiros livros da nossa Sagrada Escritura. Josué, no capítulo 24. É o último capítulo do livro de Josué. Então, o que diz essa palavra para nós? Para a gente entender. Vocês sabem que o povo de Deus foi escravo no Egito, sim ou não? Sim. Por muito tempo, sim ou não? Sim. Aí eles foram libertos. Libertos por quem? Por Moisés. E eles atravessaram o deserto e fizeram, proezas, assim, aconteceu naquele deserto, 40 anos caminhando. Eles até atravessaram até o Mar Vermelho, certo? Rumo aonde? A Terra Prometida. Mas não foi Moisés que entrou na Terra Prometida. Ele avistou a Terra Prometida. Mas antes de entrar, ele passou o cargo para Josué. E Josué foi quem levou o povo de Deus e entrou na Terra Prometida. Aí eles chegaram lá e estava, aquele povo lá nessa terra que eles chegaram, já tinha um povo morando lá. E aí então eles chegaram lá, encontraram com um monte de povos lá e de repente já estava dando uma confusão, que cada povo tinha o seu Deus. Era uma coisa assim, Um adorava o Deus de Baal, o outro adorava o Deus não sei o quê. E já estava dando uma confusão. Aí essa palavra vai falar um pouquinho do que aconteceu, tá? Então, Josué capítulo 24, nós vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 14 e 15, certo? Então, vamos lá. Entendido? Sim. Então, Josué convocou a Siquém todas as tribos de Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais. Eles se apresentaram então a Josué, e Josué disse: Eis o que diz o Senhor de Israel. Aí ele foi falando de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí então ele disse, lá no versículo 14: Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais além do rio, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque, quanto a mim e minha casa, minha família, nós serviremos ao Senhor. Olhe como que Josué termina. Ele diz assim, escolham a que Deus vocês querem servir. No meio daquele povo cheio de deuses, dando aquela confusão de fé já. Escolham a que Deus querem servir. Aos dos amorreus, aos deuses lá do Egito. Porque quanto a mim e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Diz aí, bate no seu peito, diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Muito bem. Olha que palavra forte que Deus nos trouxe nessa noite. Deus, Ele quis ser família já desde o princípio. Deus não quis ser só, porque Ele não é um Deus sozinho. Ele é um Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Em si só, Deus não quis ser só. Deus quis ser família. Quando Ele veio a esse mundo, como homem, Ele nasceu de uma mulher. Em uma família. Ele teve um pai, teve uma mãe, nasceu nessa família. Então Deus, desde o princípio, Ele é família. Ele desejou, Ele quis ser família. Jesus, quando veio ao mundo,
nasceu na família de Nazaré. Jesus, Maria e José, que nós vimos lá na entrada. Lá está a imagem linda deles, né? E para nós, homens, mulheres, os jovens, as jovens, que estamos aqui, para todos os homens, Deus quis dar uma missão. E essa missão é a missão de sermos co-criadores. O que significa isso? Vocês têm ideia do que é ser co-criador? Nem imaginam? Então vamos pensar juntos. Co-criador. Co quer dizer junto. Então, junto com o Criador, Deus nos deu uma missão. Ele criou tudo, mas Ele deu a nós, seres humanos, imagem e semelhança dele, a missão de cooperarmos na criação, de criarmos junto com Ele. E como que a gente descobre isso? Como que a gente confirma isso? Não, mas eu quero entender melhor. Como que a gente vai saber se não? Que história é essa de co-criador? Deus nos deu essa missão por excelência quando Ele não quis criar sozinho o seu filho, a sua filha, o meu filho. Ele quis precisar de mim, dos senhores pais, para que esse ser viesse ao mundo. Nós fazemos parte com Deus da criação. Junto com Deus nós geramos uma vida que Ele dá o sopro da vida, que Ele desejou, que Ele deu-nos o dom dessas vidas, o dom da nossa própria vida, o dom da vida dos nossos filhos. Então, Ele deu a cada um de nós essa missão por excelência, de criar novos seres, imagem e semelhança dEle. Então, Ele nos deu a oportunidade de sermos um pouquinho de Deus. Nós criamos deusinhos, né? No sentido de novos seres que são imagem e semelhança de Deus. Nós somos co-criadores. E isso é magnífico. Isso é uma graça. Deus poderia ter feito de qualquer maneira, tanto para o filho dele vir ao mundo, como para nós. Ele poderia ter feito surgir seres humanos de todas as maneiras. Ele tem a onipotência para isso. Mas Ele quis precisar de cada um de nós para ser co-criador, criar junto com Ele. Autores da vida junto com Deus. Olha que maravilha. Olha para sua esposa, você que está, esposa, ou que está do lado da sua filha aí, ou que está do lado do seu amigo, assim, olha que maravilha. Que graça que é isso. Deus pensou na família. Mas, infelizmente, vocês, especialmente os pais, vão concordar com isso. Um dos maiores erros que nós vivemos hoje é o pensamento que a família está ultrapassada. É uma ideia antiga que vem lá dos judeus, dos cristãos, essa história de família. O negócio, cada vez mais está disseminado esse pensamento ao nosso redor, no nosso mundo. O negócio é cada um viver a sua vida, independente, sobreviver por si mesmo, independente dos outros. Nós falamos isso hoje, né? Falamos sobre isso, né? Cada um vive para si, constrói sua vida sozinho, não precisa de ninguém. Mas isso é um engano total. Porque se a fonte da vida, que nos deu a vida desde o princípio, Deus quis ser família, veio numa família, como que nós vamos fugir desse plano? Podemos fugir. Muito do mundo hoje foge. Mas você acha que se nós pegarmos o nosso aparelho celular, vocês já receberam eles ou ainda não? Não. Já estão com saudade, garanto. Que se nós pegarmos nosso aparelho celular e usarmos ele como um sabão de lavar roupa, será que vai dar certo? Não vai nem lavar roupa e nem funcionar mais o celular, possivelmente, né? Porque ele não está cumprindo a finalidade para a qual ele existe. Assim também é com nós. Nós existimos para essa finalidade.
como nós falamos hoje, por mais que nós vivamos como um sacerdote, uma irmã, uma pessoa celibatária que entregou a vida para Jesus, ela tem uma família espiritual, né? Olha quantos filhos, olha quantos, né, membros da igreja, quantos filhos tem um sacerdote, uma irmã. Ela tem uma família que é sua congregação, que vive em família, todos vivem em comunidade, né? Nós temos aqui os nossos 4 padres, que vivem lá na sua comunidade, em comunidade os 4, como irmãos. Tem sua família espiritual. Então, isso é um total engano. Ninguém vive sem família. Sem o amor, sem o afeto. Nós não temos como nascer sozinhos de ninguém, né? Nós viemos do amor, estávamos com Deus, Ele planejou e colocou-nos, né? Através do ato dos nossos pais, nos concedeu eles esse dom da vida, que somos nós, filhos, e nós voltaremos um dia para o amor, que é para Deus. Então, nós estamos vivendo num tempo em que se estão destruindo as nossas famílias com isso. E isso não é normal. Esse individualismo, esse pensamento de que, é família. É assim mesmo. Se destrói, separa aqui, separa ali, casa lá, volta cá. Tudo é normal. O que está acontecendo é como que uma catástrofe. Há muitos anos atrás, não sei se vocês lembram, aconteceu um grande tsunami. Lá na Indonésia, né? Na Indonésia, né? Não. Lá de onde veio o Padre Dino. E esse tsunami, né, foi destruidor. Nós até assistimos um filme sobre ele. É bem horroroso. Então, isso que está acontecendo com as famílias é como essa catástrofe. Por que a gente imagina isso? Porque às vezes a gente não tem a dimensão, a gente está meio acostumado. Mas a gente já vai entender por que acontece isso. É como esse grande tsunami, uma catástrofe horrível que está destruindo as nossas famílias. Essa destruição das famílias. E tudo isso tem alguém por trás, um plano bem maquiavélico, que é do nosso próprio inimigo, o inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus. E que muitas vezes a gente não tem mais ouvido falar muito dele, né? Não tem mais ouvido falar desse inimigo de Deus. Muitas vezes até na igreja não se fala tanto, né? Porque é bom que as pessoas achem que ele nem existe e que ele nem está agindo. Ele fica mais livre para agir, né? Quando nós não vemos se o ladrão está chegando, a gente não tem como se defender, não é? Então, esse inimigo que é o demônio, ele tem esse plano e ele resolveu acabar com os ninhos que Deus construiu. Os ninhos, as nossas famílias. Diz para quem está do seu lado, vira para o outro lado, talvez você já vira para um lado, vira para o outro. Diz assim, a nossa família é um ninho. As famílias são um ninho de Deus. E essa tsunami foi chegando nas nossas casas de uma maneira muito sutil, sabe? Assim, há uns 50, 60 anos atrás. Então isso quer dizer que já faz uma geração inteira. Uma geração inteira que já foi sendo contaminada. Foi sendo injetado aos pouquinhos um veneno em nossas casas. E quando o nosso organismo recebe um veneno bem aos pouquinhos, quando ele recebe bem em conta-gotas, sabe? Ele vai se adaptando. Ele não percebe que se ele recebesse um veneno muito forte de uma vez só, ele morria. Não, mas ele foi recebendo assim aos pouquinhos. O inimigo é astuto, ele não tem pressa. E quando esse veneno foi colocado assim, o nosso organismo vai se adaptando. Mas o veneno é veneno, por mais que ele esteja sendo colocado aos poucos. E mesmo que o nosso corpo tenha se adaptado, os estragos é o que nós estamos vendo hoje. E que já uma geração inteira foi vivendo. E esse grande veneno foi entrando nas nossas casas, através da televisão, das noites que nós sentávamos a assistir, das 6 da tarde em diante, né? Porque tinha as 6, tinha as 7, tinha as 8, sabe do que eu tô falando, né? E de uma maneira muito sutil. Lá o que a gente até torcia, né? Meu Deus, aquele que sempre tinha um padre que ou ele era bocó,
né? Ou era o padre que ele se apaixonava por alguém e a gente dava a torcer. Ele tinha que casar com aquela, né? Meu Deus, porque é linda essa paixão. Esse veneno foi assim, ó, conta-gotas, né? Uma novela aqui, uma outra ali, né? Hoje a gente já não tem muito essa realidade, né? Acredito eu. Que hoje a gente tem tudo aqui, né? A gente não tem, acho que as famílias não têm mais o hábito de sentar e assistir isso, mas foi isso que foi acontecendo. Há 50 anos atrás, há 40 anos atrás. E o veneno foi sendo injetado. E nós fomos nos envenenando, nos acostumando, viemos nos acostumando, achando que era assim mesmo. Aí aquilo que a gente via lá, a gente via acontecendo no vizinho, no amigo, no trabalho, na família. Mas é normal, agora as coisas são assim, mudou, o tempo mudou. Mas a palavra de Deus mudou? Alguém arrancou assim um pedaço ou escreveu de novo diferente do que era? Não. Aí nós fomos sendo contaminados. E não é normal. Mesmo que a gente esteja bem intoxicado. A gente falava dessa palavra hoje aqui também no encontro. Mas a gente está tão intoxicado que a gente não percebe, né? A gente só percebe um sintoma de achar normal as coisas acontecendo e não são normais. Mas a gente está intoxicado, só que a gente não morreu, porque o veneno foi bem lentinho, não teve pressa, mas ele foi fazendo isso com nossas casas, nossas famílias, com as nossas cabeças, com os nossos corações. E até assim, ó, a igreja é coisa ultrapassada, né? Fica falando em casamento, isso é coisa do passado, né? É um fanatismo, na verdade. Não. Mães, meu pai costuma sempre dizer assim, mãe conhece o filho pela voz, quando está longe, né? Porque uma vez quando eu estudava, só vou fazer um parênteses ali, quando eu estudava, né? Aí o que aconteceu? Uma noite assim, eu tava muito mal. E aí eu liguei, mas eu não queria transparecer que eu tava mal. Tava mal do estômago, assim, parecendo que ia vomitar. E daí liguei lá em casa, assim, e a mãe dizia, o que tá acontecendo? Você não tá bem. E daqui a pouco eu não vomito no telefone. Sai, mas só um pouquinho. Então ele sempre pega isso, ó. Filho, a mãe conhece o filho pela voz, pelo olhar. E é verdade, né? Não é mães, né? Cadê as mães aqui? Levantem a mão, por favor. Mães, vocês conhecem, né? Quando vocês dizem assim, tá um solão de rachar. Vocês assim, Stephanie, leva a blusa, vai esfriar. Capaz, mãe, tá doida? Esfriar nada. Ela dá 10 passos, fecha o tempo, dá um temporal, esfria, bateu o queixo. Ai, a mãe tinha razão. Poxa vida. Ai, como é que a mãe sabe tudo, né? Ela parece ter uma bola de cristal, assim. Ah, não é? É verdade ou não é? Comigo já aconteceu isso, né? Então, a igreja é mãe. A igreja é uma mãe. Ela sabe. Faz isso. Se você for por ali, vai dar problema. Vai dar um tropeção. Vai quebrar o dedo. A igreja avisa. A igreja cuida como uma mãe. Não faz isso. É pro teu bem. Então, é uma beleza a igreja. Nós não podemos entrar nessa onda. A igreja é retrógrada, a igreja é não sei o quê. Não. A família é algo mais que natural. Pensado e criado por Deus. Essa catástrofe, essa tsunami está assolando as nossas famílias. Mas é preciso despertar. E tomar uma decisão. Desperta. Dá um beliscãozinho aí do seu lado. Desperta. Assim, desperta. Tem uns coitadinhos que ficam esperando o beliscão. É pra dar meio assim, de surpresa.
Essa foi boa. Desperta, é preciso tomar uma decisão. E dar decisão é dar corte. A família, na verdade, a família cristã, ela pode e deve se chamar igreja doméstica. E não sou eu que estou falando, não. Porque hoje a gente não pode mais ficar assim, ó. Eu escutei ali que disseram, acho que... A gente não acha nada. A gente fala o que essa mãe de 2024 anos pensa, né? Se alguém aqui acha, né, que... Se a Josi acha que tem um pouquinho de entendimento, assim, com os meus réis poucos anos que eu tenho, o que vocês acham dessa mãe de 2024 anos? Então a gente não fala o que a gente acha, a gente fala o que a igreja diz. Aqui está todo o catecismo, o manual da igreja. E a igreja diz isso. No parágrafo 2204, ela diz assim: a família cristã é uma igreja doméstica. Ela é a imagem da comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Está aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é família. É a imagem da nossa família. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ela tem sua atividade procriadora e educadora. E isso é reflexo da obra de Deus. Então a família, ela procria, tem os filhos e educa os filhos. E Deus nos chama isso. É a imagem criadora de Deus. Mas como que nós vamos fazer para a gente conseguir viver aquilo que Josué disse para nós hoje? Para a gente seguir esse conselho, essa ordem de Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como que a gente vai fazer isso? Para que a nossa casa seja essa igreja doméstica. Nós vamos começar... Tudo começa por onde? Na nossa família. Como que surgiu a Stephanie? Quem que são os pais da Stephanie? Os tios. Os tios? E a avó. Oh meu, nem pensou, gente. Meu Deus. Como que tudo começou? Ou que deve começar? Primeiro de tudo, o primeiro passo começa com o matrimônio. Com esse encontro. O homem deixa seu pai e sua mãe para formar a sua família. A mulher deixa seu pai e sua mãe para formar a sua família. Nessa bênção, nessa união sacramental. Unidos em casamento, um homem e uma mulher formam com seus filhos uma família. 2202 do nosso catecismo diz isso, nos ensina a igreja. No matrimônio há uma aliança. Olha que beleza que é isso, gente. Que isso possa fazer surgir nos corações desses jovens que, se for o chamado deles para a vida matrimonial, que vocês nunca mais esqueçam isso. Que isso é muito bonito do que Deus pensou para nós. No matrimônio há uma aliança definitiva, uma aliança de sangue que gera vida. Os filhos e essa aliança de sangue nos diz: está difícil muitas vezes, está doendo, mas eu não desisto de você. Está doendo, mas eu não desisto de você. Essa aliança da família é muito mais do que um vínculo biológico. Essa aliança é essa aliança de sangue, a mesma aliança que Jesus fez com a igreja. A igreja, nós sabemos, Deus nos ensina que ela é a esposa de Cristo. São Paulo nos diz isso. A igreja é a esposa de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja, Cristo fez essa aliança de sangue com a igreja. Como que foi essa aliança? Doando a vida dele por todos nós que somos a igreja de Cristo. Assim também, a esposa e o esposo são chamados. São Paulo compara a esposa com a igreja e o esposo com Cristo. A esposa, ele diz assim: sede submissas aos vossos maridos. Que quer dizer o quê? E sejam suportes à missão dos seus maridos. Ajudem-nos, sejam um auxílio para eles.
E diz: maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Dando o sangue, a vida na cruz. Então, maridos, amem vossas esposas dando seu sangue por isso. Amem vossos filhos, sua família dando seu sangue por isso. Quem não se submete a um amor assim? Na família, o homem e a mulher, eles têm igual dignidade. Falamos disso, né? Mas papéis diferentes. O homem é o provedor, a cabeça da família. E a mulher é o coração, acolhedor, né? A mulher já foi feita até com o útero para acolher e gerar, transformar. Então a mulher tem esse papel de acolher e de transformar. Às vezes acolhe, né? Às vezes até o marido meio bravo em casa. As mulheres, né? Acolhem assim e transformam. Aos pouquinhos vai ficando calminho, vai ficando mais tranquilo. As mulheres têm esse chamado de serem esse útero nas suas casas. E os filhos também têm igual dignidade e papéis diferentes. Mas nessa cultura que a gente vive, das coisas descartáveis, né? A gente, aqui mesmo, quantas coisas descartáveis a gente usou, né? E tudo hoje é descartável, né? Minha mãe já comprou não sei quantas vezes uma máquina de lavar roupa. Meu Deus do céu, é descartável? Os objetos, as coisas de casa, tudo meio que descartável, né? Então, nessa cultura do descartável, a gente traz isso também para as realidades, não só materiais, para realidades também emocionais, espirituais e para as realidades da nossa família. Então, muitos maridos e esposas são descartados pelo divórcio, os filhos descartados pelo aborto ou descartados pelas telas, né? Deixados de lado. Muitos idosos, pais, os nossos avós, são descartados para os asilos, para a solidão, ou descartados até para a eutanásia. Então, essa cultura do descartável está presente no nosso meio. Mas nós precisamos cultivar no matrimônio o olhar nos olhos, lá na nossa família. Os nossos filhos, mais do que presentes, coisas, querem a nossa presença, não é verdade? Quantos de nós deixamos, às vezes, horas os nossos filhos sozinhos para estarmos nós nas redes sociais? E os filhos são esse dom de Deus. Nós não escolhemos, nós até planejamos ter 2 filhos, 3 filhos, mas é Deus quem nos dá, é Deus quem nos manda. E nós, pais, damos a primeira noção de oração que uma criança tem. Ela não lê isso num livro, ou ela não assiste isso numa aula. A primeira noção de oração que nós damos a ela é ela ver nós pais, pai e mãe, rezando em casa, indo à missa, sendo piedosos, lendo a palavra, buscando Deus. Essa é a primeira noção de oração que eles têm. Eles até ouvem aquilo que a gente fala, façam isso, façam aquilo, mas não tem o mesmo efeito. O exemplo visto pelos olhos, ele é guardado no coração de cada um dos nossos filhos, marca os filhos. Então, pai, mãe, vocês são pastores dessas ovelhinhas aqui. E precisamos ser bons pastores, como São José e Nossa Senhora foram para Jesus. Por 30 anos, Jesus ficou só com São José e Nossa Senhora. Só 3 anos Jesus viveu a vida pública. E os outros 30, ele ficou ali, aprendendo com São José e Nossa Senhora, ensinando São José e Nossa Senhora, convivendo na Sagrada Família. Então, o segredo, nós filhos também temos uma missão, né? Nós como filhos, né? Também, graças a Deus, tenho meu pai e minha mãe. Nós falamos, né, que para a gente servir ao Senhor, nós precisamos desse matrimônio santo, de uma boa criação para os filhos, né?
dar essa noção de oração de Deus para os nossos filhos, mas em contrapartida, nós filhos também temos um único mandamento que é seguido de uma promessa: honrar pai e mãe. Esse mandamento, ele é o único mandamento de Deus, o quarto, que diz assim: honrar pai e mãe, para viver longos anos na terra. Então, é um mandamento que Deus nos promete uma vida longa. E honrar pai e mãe é respeitar, é cuidar, é amar o nosso pai e a nossa mãe. Então, dessa forma, nós serviremos ao Senhor na nossa casa, na nossa família, vivendo bem como esposo e esposa, como pais, sejam biológicos ou do coração, vivendo bem como filhos, educando bem os filhos. Esse é o segredo para fazer as nossas famílias felizes, para fazer das nossas famílias uma casa onde se serve o Senhor. E nós queremos agradecer muito a Deus, porque só um Deus de um amor imenso para trazer cada um aqui. Ele é o próprio amor, Ele é a fonte do amor. E por isso que Ele trouxe cada jovem que passou esse final de semana aqui. Foi esse amor de Deus que atraiu cada pai, cada mãe, cada avó que está aqui, que veio para reencontrar com seu filho, com a sua filha, com a sua neta, com a sua sobrinha. Olha que amor. O amor de Deus, ele também está representado nesse amor que trouxe seus pais até aqui. Nesse amor que cada um aqui da comunidade que preparou cada alimento, cada momento, acolheu e preparou para você. Ali está representado o amor de Deus. Ali está um pouquinho do amor de Deus. Mesmo que a gente tenha errado, às vezes a gente pensa assim, mas eu já errei muito. Eu sou que nem a história do elefante. Vocês conhecem aquela musiquinha do elefante? Conhece, Biana? O elefante incomoda muita gente, não é? 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes, e assim vai, né? Mesmo que a gente pense assim, mas eu sou que nem um elefante incomodativo. Que incomoda aqui, incomoda ali. Não importa. Deus ama você como você é. Deus ama a sua família. Deus sonhou com ela. Deus pensou nela. Pensou em você nessa família. Pensou em nós, pais desses filhos. Nos deu esse presente. E olha que presente. Olha que presente imenso que Deus nos deu. Você entende que esse amor de Deus é gratuito porque Ele é a fonte do amor. E por isso que Ele convida hoje. Venha. Vem me servir. Vem me servir. Vem estar comigo. Pai e mãe, vem estar comigo. Vem renovar agora, com o seu filho, com a sua filha, esse amor de Deus. Num abraço. Vem renovar esse amor de Deus. Vem renovar esse amor de Deus no olhar, no estar mais presente, no ser mesmo uma presença de Deus lá dentro da sua casa. E vocês sabiam que os seus pais, eles não simplesmente vieram, eles também trouxeram uma surpresa para vocês. Então eu gostaria de convidar os pais para que se levantassem agora e pegassem essa surpresa que vocês trouxeram. Nossa! O que será? E eu queria que vocês soubessem uma coisa assim, jovens. Essa surpresa é uma surpresa assim, muito carregada de amor. Muito carregada mesmo. Porque quando eles escolheram essa surpresa para vocês, eles pensaram assim e fizeram uma lembrança, uma recordação de vocês. Eles recordaram talvez assim, eu não sei, mas você vai descobrir, talvez muito tempo, talvez
Talvez você tinha recém-nascido, você tinha 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. Então, é uma surpresa de amor que um Deus de amor preparou através do seu pai, da sua mãe, da sua família, dessa pessoa que você vai agora ao encontro. Pode ir ao encontro então da sua família.